Olá pessoal, tudo bem? Então, fazer aí uma breve apresentação, né? Uma compilação de vídeos que eu fiz junto com o Paulo e a Silvânia no grupo, para a gente poder apresentar para vocês aí sobre a ética religiosa, né? Ou a ética na religião. E queria pedir para vocês atenção aí, porque tem umas coisinhas assim que vai explicar algumas coisas referente a essa questão. Então, vamos prestar atenção e depois a gente debate aí, se for o caso, aí na sala aí. Então, fica aí com o vídeo. Valeu. O que é, professor? Olha só. O que é ética, professor? A ética é o conjunto de valores e princípios que a gente usa para decidir nossa conduta. A vida, como nós somos livres, nos coloca 3 perguntas. Quero, posso, devo. Há coisas que eu quero, mas não posso, coisas que eu posso, mas não devo, coisas que eu devo, mas não quero. Como é que é? Isso significa Tem que anotar que essa a frase. ética, olha só, a ética são os meus princípios para decidir se aquilo que eu quero é aquilo que eu posso e aquilo que eu devo. Há pessoas que, porque querem e podem, acham que devem. Há coisas que eu posso, mas não devo. É lógico. Por isso a ética é, acima de tudo, escolha. Quando você pergunta, na abertura do programa, por que algumas pessoas são de um modo e outras são de outro, porque elas fazem escolhas diferentes. Nessa hora, só para te dar um exemplo, eu não acho que a ocasião faz o ladrão. A ocasião apenas o revela. É verdade. A decisão de ser ladrão ou não é a anterior à ocasião. Milhares de pessoas todos os dias no nosso país se deparam com a ocasião do deslize e não deslizam. Pagam a conta, têm dificuldade, sofrem privação, mas não degeneram. Nessa hora, ética é escolha. Eu posso escolher na vida o malefício ou o benefício. Você sabe disso, nós somos capazes de sermos anjos ou demônios. Eu sou capaz, por exemplo, quando eu era criança, de ir na escola, meu irmão vinha correndo e eu o ajudava. Mas também eu mesmo era capaz, quando ele passava correndo ao meu lado, colocar o pé para ele tropeçar. Por isso é escolha, sempre é escolha. Por isso ética não é cosmética. Ética não é uma coisa que a gente use de fachada e que possa ir degradando no nosso dia a dia. A moral, então, seria botar a ética em prática? Então, a ética é a teoria sobre a conduta. A moral é a prática. Vou dar um exemplo concreto. Eu tenho um princípio ético, provavelmente vocês também. O que não é meu, não é meu. Isso é um princípio ético, isso é teoria. Na hora que terminar o programa, estou eu saindo daqui, você esquece um livro. Pegar o livro ou guardar para mim é uma atitude moral. O princípio é teórico. O que não é meu, não é meu. O ato moral é a prática de devolver o livro ou ficar com ele. É o seguinte, não existe uma ética universal. Não existe ética individual também. A ética é sempre de uma comunidade, de um grupo, de uma sociedade. Não existe ética individual. Existe moral individual, porque a moral é a prática. Os princípios são partilhados. Então é daí que vem essa questão que muitos falam, né? Que questionam. Por que o fulano fala que é da igreja e faz tal coisa? É daí então. Tipo, ele tem a teoria, né? A teoria, a ética, né? O princípio de que, não posso fazer isso, porque é escrito, ou que me disseram que não pode fazer. Mas daí no íntimo, no pessoal, vai lá e faz. Isso é a moral. A moral é a prática, né? Daquilo que ele acreditava. Porém, não é coerente com o que ele acreditava. Essa é a prática, então. Bom saber. Se uma pessoa não teve absolutamente nada na vida, se com 10 anos ela foi abandonada, ela não tinha o que comer, ela não estudou, se ela tinha uma dor, ela não tinha um remédio, essa pessoa, ela tem instrumentos para decidir? É que a pobreza pode explicar, mas ela não pode justificar. Justificar, Maria, você sabe, significa tornar justo. Eu sei que um menino que mete uma faca na Lagoa Rodrigo de Freitas para tomar o relógio de alguém, eu posso explicar a ideia dele ter a necessidade de querer ter dinheiro para atender ao consumo, mas eu não posso justificar. Não é justo que ele faça isso. Mas não é justo, mas isso não é retórico, se justificar e explicar? Porque o que é justo é aquilo que a gente entende como correto. A explicação é a capacidade de dar racionalidade a uma situação. Eu até entendo o que você fala. Alguém que foi privado de todos os bens e meios de vida, de afeto, de condição econômica, ele tem uma possibilidade maior de romper aquilo que é a norma de convivência do que um outro. Mas ele não é obrigado a fazê-lo. Tomando carona nesse insight, o que percebemos é que quando esse sentimento cai no ambiente do debate intelectual, quer seja ele acadêmico ou não, a arrogância, o preconceito, o orgulho e outros sentimentos nada nobres
tomam as rédeas e nos alienam uns dos outros. Eles então podem tomar proporções tais que a razão acaba ficando de fora e a ignorância e a violência assumem o controle. E como isto é terrível quando Deus e a religião fazem parte do assunto a ser debatido. E temos maus exemplos em todos os lados, nas brigas entre ateus e religiosos, entre conservadores e progressistas, entre pessoas de um credo e pessoas de outro credo. São situações que, idealmente falando, jamais deveriam existir. Alguns, assumindo uma pretensa neutralidade intelectual, sugerem que o caminho não é discutir nada, deixar cada um seguir o seu próprio rumo, sem diálogos nem confrontações. Seria mesmo essa a solução viável? Creio que não, principalmente porque nem mesmo quem a defende se contenta com ela. A pós-modernidade criou a ilusão de que não existem verdades absolutas, que todas as proposições são provisórias e que o pensador atualizado deve ser aquele plural em suas ideias. Mas isto só funciona quando este pensador questiona a tradição, pois quando um tradicional também questiona o seu liberalismo, aí aquele que se dizia pluralista se torna um conservador, defendendo com unhas e dentes a sua ideia sem considerar a possibilidade de outra opção. A neutralidade, no fundo, é apenas uma ilusão. Devemos também entender que a opção por uma causa, partido ou posição ideológica deve ter os seus limites e a sua forma ética de agir. Caso contrário, a troca de opiniões será um desastre, para não dizer uma tragédia, principalmente quando envolve religiosos. Qual seria, portanto, o posicionamento correto na defesa de um pensamento, de uma doutrina? E quanto àqueles que nos assistem e que por alguma razão não creem em Jesus Cristo como sendo o Filho de Deus, que pelo menos tomem o seu exemplo para saber como alguém que se diz seguidor deste Cristo deveria se portar diante de um debate. Como você deve saber, existe na área da retórica religiosa uma matéria chamada apologética, que numa definição simples seria a defesa racional da fé. Então a nossa pergunta é a seguinte: qual seria o método apologético de Jesus? Como é que a gente pode pensar no pecado ainda tendo um papel, até um papel de regulação, um papel de estabelecer determinadas condutas que seriam valorizadas por uma sociedade, se a religião não tem mais a força que tinha antes? Eu acho que a religião não tem a força monolítica, pesada, pétrea que ela tinha na Idade Média. Mas nós devemos lembrar que os nossos feriados são quase todos religiosos. Nós devemos lembrar que nós usamos palavras religiosas que vão desde ó meu Deus ou minha Nossa Senhora. Nós devemos lembrar que no nosso país, que não tem religião oficial desde 1889, há um crucifixo católico no Senado, um na Câmara de Deputados, um no Supremo Tribunal Federal e em todas as grandes repartições. Nós devemos lembrar que, feita uma pesquisa por uma grande revista brasileira sobre em quem o eleitor não votaria e colocando os impeditivos do preconceito clássico, mulheres, negros, gays e ateus, disparadamente ateus era o maior grupo em que as pessoas não votariam, porque ateu parece ser um defeito de caráter. Para a média das pessoas, ser ateu significa não ter princípios. Considerando que na história grandes assassinos eram religiosos, desde a Inquisição até ditadores do século XX como Francisco Franco, ultracatólico e autorizando o bombardeio de Guernica pelos nazistas, a pergunta é a seguinte: dá para ser religioso e ter ética? É quase o contrário. Esta é uma lição que muitos de nós deveríamos aprender, quer sejamos cristãos, ateus ou agnósticos. Veja, o fato do ateísmo contar com muitos maus exemplos, como o ditador Mao Tse-tung ou o serial killer Jeffrey Dahmer, não nos dá, a nós cristãos, o direito de usar isto como argumento contra o ateísmo, ou julgar que todos os ateus são potencialmente ditadores e assassinos. Afinal de contas, devemos admitir que o cristianismo também está repleto de maus exemplos, repleto de pessoas que mataram, torturaram e violentaram inocentes, supostamente em nome de Deus e de Jesus Cristo. A Ku Klux Klan é um clássico exemplo. Ali você tem um conglomerado de organizações racistas composta majoritariamente por católicos, protestantes e pessoas que usavam a Bíblia como argumento para torturar e assassinar negros nos Estados Unidos.
seria igualmente ridículo achar com base nesses casos que todos os cristãos são potencialmente criminosos, racistas e matadores de negros. Não foi porque alguns clérigos decidiram assassinar na fogueira o pensador Giordano Bruno que todos os teólogos cristãos fariam o mesmo. Outra coisa também que aprendemos com Jesus é que ele não perdia tempo com o desnecessário, com a especulação ou com a sistematização do óbvio. Ele também não apreciava guerras de intelecto minadas por orgulho ou vaidade intelectual. Agora, sabe qual era o seu principal argumento? Simples. Um comportamento coerente com a sua mensagem e o uso do bem como evidência básica de sua doutrina. Se não vivemos hoje aquilo que o Mestre ensinou, os ateus realmente pensarão, juntamente com Dawkins, que Deus é uma ilusão. O desafio, portanto, é o seguinte: seja você, cristão religioso, o principal argumento de Deus. Afinal de contas, a sua vida pode ser a única pregação que muitos têm acesso fora da igreja. Pense nisso. Pois é, pessoal, é isso aí. Então, vamos deixar aí, né, a gente pensar um pouco aí sobre isso aí. E obrigado pela atenção e até a próxima. Não basta ser crente, não basta ser crente. Tem que nascer de novo, tem que morrer pro mundo, tem que mudar de vez tua mente. Não basta ser crente, não basta ser crente. Tem que ter o coração feito criança pra perdoar, ser cristão, saber amar.